Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Iniciando essa sexta-feira, então, bem conectadas, bem conectados, né? Dessa energia maravilhosa desta sexta em especial. Então, aguardando agora a entrada da Márcia para o nosso bate-papo. Acabou de entrar. Vamos lá, então. Vou te chamar. Deixa eu ver aqui, que agora, gente, mudou algumas coisinhas. Faz tempo que a pessoa não faz esse... Então, vamos lá. Bom dia! Bom dia, Tudo bom? tudo? Tá me ouvindo bem? Tô me arriscando hoje, porque sempre eu tava comentando até agora, quando eu tava conectando para ti, que mudou um pouquinho a configuração aqui, pelo menos da última vez que eu mexi, né, no Instagram. E Sim. sempre foi uma novela em questão do meu fone de ouvido, né? Eu tô te ouvindo bem. Tu tá me ouvindo bem? Sim, sim. Então, aproveitando essa energia de hoje, da sexta-feira, né? Essa sexta-feira aí, onde o Brasil inteiro comemora, né, a energia de São Jorge. Então, aproveitando Sim, essa energia, pegando esse arquétipo, essa energia do guerreiro, né? Trabalhar toda essa força de vontade, trabalhar vários aspectos aí que é bem que conecta um pouco com o nosso trabalho de hoje, né? Com a nossa proposta de conversa hoje. com certeza. Bom dia para todos, bom dia aí para Lu. E a gente escolheu aproveitar essa energia da sexta-feira, toda essa energia dessa egrégora que está aí, né, para que a gente possa já nos preparar para esse finalzinho já de mês, né? O mês de abril já está aí quase se despedindo. E segunda-feira, se não me engano, parece que nós temos também a energia de Vesak, que também é outra energia bacana da gente aproveitar. Então, vamos nos Verdade. conectar com essa energia para poder falar um pouco exatamente disso, né? De como isso afeta na nossa vida. Então, eu acredito que vai ser uma conversa bem proveitosa aí, para a gente poder desenvolver algo bem leve a respeito desse assunto, para a gente começar a entender um pouquinho com mais leveza e suavidade como isso acontece na nossa vida, como a gente Exatamente. pode, quais os recursos que a gente pode estar escolhendo, né, Lu? Com E certeza. existem muitas possibilidades para que a gente possa trazer esse bem-estar, né, tanto para os nosso ambiente como para nós como indivíduo. Então, vamos lá, vamos à nossa conversa. Não, com certeza, com certeza. Eu estava aqui só, tô buscando aonde que fixa o tema, mas daqui a pouco eu já fixo o nosso tema aqui. Espera aí, deixa eu ver. Mas também vamos conversando que depois eu descubro como fazer bem essa parte que eu tô um pouco esquecida, mas vamos embora. E falando de energia, então, a nossa proposta de hoje é para quem está nos vendo agora, para quem for nos ver depois, para quem está nos conhecendo, principalmente quem está chegando agora nesses dois perfis, porque a live vai ficar salva, né? Esse encontro, vamos chamar de encontro, esse encontro vai ficar salvo nos dois perfis. Então, para quem está chegando agora, nós somos do Espaço Terapêutico Lótus Violeta, né? Eu sou a Luciane, a Márcia. Então, assim, esse é um trabalho de limpeza energética que a gente já faz há muito tempo. Vai fazer o quê? Uns 3, 4 anos que a gente está trabalhando com limpeza energética, Márcia? Faz bastante tempo. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, acredito que sim. Então, assim, é um pouco além, que é essa proposta, né? Bem uma leveza de trazer um olhar sobre essa questão da energia, de energia de limpeza energética. Porque normalmente o que a gente percebe que é a maior dúvida assim, de todas as pessoas quando a gente começa a falar sobre isso. Como é que eu sei, né?
limpeza energética. Quando eu sei que eu preciso de uma limpeza energética? Como que eu sei que realmente isso vai ser contribuição? E aí, indo um pouco além, assim, às vezes o pessoal mistifica muito, cria uma série de, no meu interessante ponto de vista, uma série de ilusões e de situações onde a gente não vê da mesma forma. Respeitamos quem vê dessa forma, mas não vê da mesma forma, né? Que é aquela coisa assim também, que existem extremos. Eu não saber quando eu preciso, e outro, eu achar que eu preciso o Sim, tempo todo. exatamente. Porque tudo que Se está tornando acontecendo quase comigo que é... dependente. Hã? Uhum. Se tornando quase que dependente, né? De qualquer movimento diferente que aconteça, já se sente que está sendo afetado no seu campo, né? Exatamente. Então, assim, quando que tu percebe, assim, Márcia, vou colocar a pergunta para ti e depois a gente vai fazendo esse, né, esse vai e Sim. vem. Quando que tu percebe, assim, que tá na hora de fazer uma limpeza energética? Por exemplo, em ti. Vamos começar com pessoas. O que é essa limpeza energética e Sim. quando que tu sente que precisa? Sim, eu particularmente aqui comigo, né, quando isso acontece, existem diversas formas, né? Mas assim, dificuldade em dormir, começo determinada atividade e aquilo que era uma coisa muito simples para eu fazer, isso torna-se algo muito difícil, eu não parece que eu não consigo conectar com aquela energia, eu não consigo desenvolver aquilo com a facilidade que eu geralmente conseguia, ou muito sonolenta também, assim, tipo, uma noite tranquila de sono, mas no outro dia acorda assim, nossa, parece, a gente brinca, né? Qual a placa, né? Qual a placa que não anotei, porque, nossa, tô assim, que realmente sem condições, né? Então, são diversos os fatores, né? E muito particular, assim, de cada um. Mas, no meu caso, eu vejo muito isso, né? No caso, Márcia, né? Sim, Pessoa física. E isso acontece, a gente realmente olhar para isso com esse olhar assim mais de fazer a pergunta realmente, né? O que que se requer nesse momento aqui? O que está acontecendo comigo? E a gente ter, muitas vezes a gente consegue ter essa resposta, porque a gente já está numa caminhada, né? De conhecimento um pouquinho mais profundo de nós mesmos, isso facilita esse movimento da gente conseguir identificar. Quando isso, às vezes, não acontece com a maioria das pessoas por não ter esse conhecimento então, um pouco mais aprofundado de si, a gente, então, recorre aos profissionais, né? E daí, então, para ter esse olhar também isento de sim, olhar para essa queixa que a gente está trazendo e ver realmente o que, que é necessário naquele momento fazer. Se realmente é só por exemplo, um reiki, um realinhamento de chakra, daqui um pouco trabalhar com uma cromoterapia, enfim, ou se é além, ou se realmente é digamos que um começo de um adoecimento do meu campo energético, né? sim, Então, daí a gente precisaria de um profissional para poder fazer essa avaliação junto com a gente, para ver realmente o que, que é necessário para que isso aconteça, da gente retomar esse equilíbrio do nosso campo energético. sim. E Achei tu, bem legal que Lu, tu falou, né? O como adoecimento. identifica Hã? isso? E Eu tu, achei bem como legal essa tua identifica? fala. Desculpe não te ouvir. E tu, como tu identifica Ah, isso no tá. teu campo? Voltou para mim. Não, eu achei bem legal, assim, essa tua fala, essa expressão, o adoecimento do campo energético. Porque essa limpeza energética, o que que é? É realmente esse trabalho, né, que a gente Uhum, faz no campo energético das pessoas, dos ambientes, de situações. Então, assim, quando está adoecido, a gente começa a perceber esses sinais. Por isso que foi a primeira pergunta que eu fiz para a Márcia, né? Como é que tu sente? Porque uma coisa
é quando a gente está do lado de cá, trabalhando com isso. Fica muito mais fácil, né, a gente, às vezes, perceber essa diferença. Mas, assim, tem algumas coisas que a gente percebe nas pessoas quando está conversando, e que é muito legal também a gente ver como que a gente percebe que, às vezes, a gente se dá conta mais rápido de que, opa, tem alguma coisa... É aquela pergunta que a gente usa muito, né? É meu ou tá comigo? Exatamente. É meu ou tá comigo? Qualquer uma das situações, uma limpeza energética, ela contribui. Se está comigo, tem todo um trabalho que eu posso fazer, tem inúmeras ferramentas no mercado hoje, da gente acabar equilibrando esse nosso campo. E quando é nosso, também existem trabalhos, porque é um trabalho de... A gente faz também essa energia para ressignificar, essa limpeza energética, para ressignificar. Porque o que acontece? Às vezes eu percebo, eu tô tão, o fardo tá tão pesado. Como é que a Márcia vai entender o fardo? O fardo tá tão pesado que tu não consegue enxergar. Por que eu falei o fardo, tá, gente? Porque ontem foi um dia, talvez tenha sido daí que veio a inspiração para a gente conversar hoje, né? Mas ontem foi um dia que eu acordei muito fora do eixo. Porque assim, agitadinha, nananã, quem me conhece já sabe que já é o meu normal, essa coisa, né? Essa energia. Hoje eu tô assim, hoje eu tô em casa com a energia do guerreiro, né? Hoje eu tô em casa, porque é uma energia que eu transito bem. E ontem eu não tava. Ontem eu não tava eu, tá? Acordei assim, naquela pergunta, quem sou eu? Totalmente desconectado. Bem essa expressão, fora do eixo, assim. Meus pensamentos, né? Nada conectava, nada encaixava, assim. E aí eu disse, Márcia... casualmente a Márcia ontem disse que ia fazer, né? Ia abrir campo, que a gente fala, assim, ia mexer um pouco. Eu disse assim, tá, então é o seguinte, olha, eu preciso. E aí, isso foi de manhã, quando a gente conversou, né, Márcia? Sim. E, gente, assim, a sensação que eu tinha é que eu não era eu. Foi uma coisa, assim, muito forte, muito, muito forte. Porque eu fico, assim, como eu transito bem nessas energias, quando eu começo a me sentir muito estranha, epa, aí tem. Porque pode ser... Porque não necessariamente seja um agente externo, mas como nós duas somos terapeutas, a gente trabalha muito com o campo das pessoas, é muito comum também ter muita coisa externa. Isso é comum, Sim. é normal. Todo mundo que trabalha com pessoas, às vezes É acontece. energia, né? É energia. Mas ontem eu conseguia sentir que era meu. Mas eu não estava sabendo lidar, né? E aí eu disse, Márcia, me ajuda. E aí foi onde ela não me avisou. Ela só disse, não, fica tranquila que eu vou fazer o que der, como der. E aí ela não me avisou. Só que chegou uma certa altura, assim, do meio do dia, que eu disse assim, nossa, acho que foi no início da tarde, talvez assim, bem nesse... Parecia assim, que tinham feito isso daqui em mim, ó. Eu disse, nossa, que leveza, que maravilha, que coisa. Realmente, eu tava leve, essa é a melhor expressão, assim, eu tava leve, né? E aí passou mais um pouco, entrou uma mensagem da Márcia, me dando o retorno da geobiologia que ela tinha feito, né? Dessa limpeza energética que ela tinha feito para mim, que ela tinha conseguido fazer. E eu disse, caramba! E eu acredito que seja daí que veio o motivador mesmo, que eu te disse, como seria a gente conversar um pouco sobre isso? Porque eu já fiquei outra pessoa, o pensamento já estava em ordem, os meus, né, estava conseguindo já executar com mais leveza o meu trabalho. Foi uma sensação muito boa nesse sentido, assim, de que realmente. E aí, a Márcia, numa intuição, tirou uma cartinha, né? E a cartinha que veio para mim foi o fardo. Então é isso. Quando eu me percebo fora do eixo, quando eu me percebo pesada, digamos assim, porque é o peso das minhas situações que eu não sei lidar, né?
E Sim, aí vem a geobiologia para fazer, porque como vem essa limpeza energética, estou falando em geobiologia, que é a técnica que a gente usa. Depois a gente fala um pouquinho, mas vem essa limpeza energética para contribuir nesse sentido. Porque quando tem muita coisa acontecendo, né, Márcia? A gente sim, não consegue pensar direito. Pensar isso. exatamente. E isso é muito claro, porque aí pessoal, alguém vai me dizer assim, Talo, tá me vendendo uma história de que limpeza energética é milagrosa. Não, mas ela abre esse campo ao nosso redor para que com mais serenidade, tranquilidade, a gente consiga olhar para situações e daí sim tomar as nossas decisões. É uma comparação assim, a gente pode fazer para o pessoal entender, porque hoje a gente vai falar, realmente é um bate-papo, não é nada assim Mais técnico. mais técnico, com mais detalhes sobre a geobiologia, isso a gente pode fazer num outro Posso momento, tomar mas a chimarrão gente hoje enquanto está isso? aqui. Pode. A gente está hoje aqui realmente batendo um papo de como essa ferramenta da geobiologia espiritual atua na nossa vida, né? Dentro do que nós muitas vezes necessitamos nos reequilibrar e se der tempo de algum atendimento, enfim, que a gente já fez. Mas realmente é muito isso, assim. A gente é energia. E todos os espaços são energias, né? Então, a geobiologia, ela nos proporciona essa conexão com esses devas, tanto os devas do nosso corpo, quanto os devas dos ambientes, né? Para poder fazer essa conexão e a gente fazer essa limpeza desse resíduo energético, para que a gente possa, então, retomar a energia etérica e equilibrada desse Deva, para que a gente cumpra o nosso propósito de vida, né? Para que a gente volte para a nossa essência, que é pura e luz. Então, a Sim, gente recorre a essa ferramenta para obter esse resultado, né? E só quem já recebeu é que sabe realmente o quanto é benéfico, né? Como todas as outras ferramentas. E eu penso assim que existe uma gama muito imensa hoje, graças a Deus, como eu sempre brinco, né? De ferramentas para que a gente possa, para cada indivíduo, a gente possa trazer o benefício que naquele momento se requer. Porque por mais que a gente esteja perdido, a gente sabe e sempre é conduzido para a técnica que naquele momento é a que vai ser mais pontual para aquilo, para aquela necessidade que a gente está naquele momento. E às vezes a gente diz assim, ai meu Deus, eu estou perdida, não sei o que fazer, por isso eu vim aqui conversar contigo sobre isso. Mas a gente não considera de que só o fato da gente já estar conversando com aquela pessoa sobre isso já é, né, todo esse emaranhamento quântico que a gente tem energético e nos conduzindo para aquilo que naquele momento é o melhor para que a gente possa sair desse campo energético truncado, negativo, desequilibrado, e é exatamente aquilo que a gente precisa. E durante o tempo da nossa vida, a gente vai aprendendo a identificar isso com mais facilidade. Que às vezes as pessoas chegam para a gente e dizem assim, ah, não sei nem como cheguei em ti, mas aí eu estava com tal situação e daqui a pouco, pá, aquilo aparece na minha frente. Então, isso realmente já é todo esse movimento energético, essa sabedoria que o nosso corpo tem e que o nosso sistema tem, de saber exatamente o que a gente necessita naquele momento para que a gente consiga se refazer o mais rapidamente possível, para sim. estar minimamente em condições, né, de seguir a nossa caminhada e prestar atenção nisso. E assim, eu penso que aqui fica uma dica, né, nessa fala, da gente realmente olhar para as nossas percepções, porque nós sabemos do que precisamos, né? Então, muitas vezes a gente diz que não vim aqui porque não sei o que fazer. Não, tu já soube o que fazer, por isso tu Cheguei estás aqui. aqui.
Exatamente. Então, assim, da gente valorizar o quanto a gente tem essa sabedoria interna, né? Perfeito. Então, eu costumo, a minha vida inteira, eu sempre usei dessa forma, assim. Cada situação que se apresentava na minha vida e que eu não sabia muito o que fazer, eu fazia essa pergunta já muito antes assim de ser terapeuta, né? O que eu poderia fazer para melhorar essa situação, sabe? Como eu posso melhorar essa energia? Como eu posso interagir com essa situação de uma forma mais tranquila? E vem, gente, e vem, sabe? Vem por uma indicação, vem por um comercial, vem por sei lá, uma postagem de uma pessoa que a gente segue e a gente olha aquilo e diz, nossa, É, é isso, é isso, né? né? Então a gente poder olhar para isso também e ter esse senso de autorresponsabilidade, né? Muitas vezes a gente pensa que não está em condições de resolver e saber o que de fato a gente necessita naquele momento, mas no fundo a gente sabe sim o que a gente precisa, né? E uma das possibilidades é a geobiologia espiritual, que faz então essa limpeza, essa conexão com os devas, trabalha com a geometria sagrada, né, com a grande fraternidade branca, e a gente consegue fazer essa limpeza, né, do campo. É um trabalho muito lindo, eu e a Lu amamos fazer um dos trabalhos, eu acho que a gente é a nossa menina dos olhos, como a gente Com brinca, né? certeza. Porque a gente já fez algumas sessões e realmente, assim, quando a gente está fazendo essa geobiologia, a gente está curando o planeta, né? Porque cada vez que uma pessoa fica com o campo energético mais equilibrado, ela vai ser contribuição para a vida dela, para o meio onde ela vive e também vai se expandir as pessoas que rodeiam nós, né? Então é uma cura realmente planetária, uma cura de todos nós como energia. Então a gente ama muito fazer esse trabalho porque é uma conexão muito linda assim com essa energia do planeta, porque essa energia toda ela é do planeta, né? O planeta é uma geometria sagrada gigante, né? Então a gente traz toda essa energia através das formas que nós temos ali para trabalhar e é onde a gente consegue ter essa conexão com toda essa energia do planeta. Então a gente está fazendo um trabalho pessoal, né, para um indivíduo ou um trabalho para um ambiente, mas a gente está em contato com essa energia da Mãe Terra e possibilitando essa cura planetária. Então, realmente é uma grande contribuição, né? Então, a gente ama muito fazer esse trabalho, É porque verdade. realmente é Inclusive, uma conexão muito forte. ontem foi o Dia do Planeta, né? Sim, É, eu vi exatamente. algum movimento ontem e me passei, assim. Mas, realmente, é bem isso. É um trabalho que a gente faz com muito amor. É uma identificação, né? Porque tem isso também. A identificação daquele trabalho, da ferramenta. Só que, em especial, a geobiologia espiritual, porque tem geobiologia e geobiologia espiritual. Em especial, a geobiologia espiritual, ela tem uma energia de amor tão grande, que faz com que não só quem receba, mas quem está ali trabalhando, a gente expande tanto, que eu acho que é isso, assim, faz com que permite, não é nem faz, permite naquele momento, aquela abertura de campo, a gente consegue se conectar com uma essência que somos, né? Com essa essência de amor que Sim, somos. Então, assim, nos dá um olhar diferente para nós, para o outro. É um trabalho lindo. Eu estava te ouvindo agora, assim, falar, sabe, Márcia? E lembrando, né, dessa questão, te ouvindo falar da sabedoria, né? Que a gente tem essa sabedoria interna. E lembrando quando veio a propaganda que eu vi para então fazer a habilitação para essa
essa ferramenta, né? Para esse trabalho. E eu não tive dúvidas. Aliás, assim, os últimos cursos que eu tenho feito, todos os trabalhos que têm chegado para mim, eu olho para aquilo e sinto, é isso. É muito forte. Às vezes eu nem tenho informação suficiente para o negócio e eu percebo, é isso. Aí quando eu tô meio resistente, o plano espiritual manda alguém dizer, ei, por que você não fez esse curso ainda? Vem comigo. Aconteceu recentemente isso, tá, gente? Não é história de pescadora. Mas então, é bem essa questão que a Márcia estava falando, eu super concordo. É exatamente isso. A gente pede essa contribuição e a informação vem. Quando a gente fala que é legal conversar com um terapeuta para ver qual é a ferramenta, é porque tu vai sentir quem é que vai te conectar. E aí aquela pessoa dentro, como tem um amigo nosso que diz, né, a caixinha de Pandora do profissional, porque todos nós temos a nossa caixinha de Pandora. A gente vai olhar e vai dizer, nossa, essa ferramenta encaixa melhor. De qualquer forma, eu tenho feito um trabalho, já há algum tempo, de aliar algumas técnicas com essa limpeza energética. Né? Então, assim, a Márcia sabe porque nós trabalhamos juntas nessas ferramentas, às vezes ela sabe que a gente vai lá, faz a gel e eu vou entrar numa outra terapia depois com a pessoa. Reiki, então, gente, nossa, reiki casa super bem. Por quê? Porque vai Sim, fazer como é que eu posso dizer assim? Essa limpeza vai abrir um pouco mais, né? Vai tirar, a geobiologia, ela acaba limpando esse campo para que a energia flua melhor e a gente tenha um retorno diferente do resultado dentro da terapia de cura do Reiki. Então, quando a gente fala em terapias energéticas de limpeza, é isso que ela faz. Ela deixa esse campo melhor para que a gente consiga atuar depois com mais efetividade, né? E a Márcia falou uma coisa importante, que daí eu já vou puxar para um outro gancho dessa nossa conversa. É a questão dos ambientes. sim. Gente, às vezes tá, beleza, percebi ali, precisei da gel, fui lá, né, senti no meu campo, precisava de uma limpeza energética, fui lá, conversei com a Márcia. Aí eu tô super bem, entro em casa ou entro num trabalho, né, em algum lugar, assim, e parece que o troço não vai, parece que, sabe? As plantinhas que estão ali não seguram ondas, coitadinhas, estão sempre sendo trocadas. Principalmente ambiente que tem muitas pessoas, né? A gente percebe que a energia tá diferente. E aí, às vezes, às vezes é normal isso, porque locais, por exemplo, que tem muita gente circulando, as pessoas estão carregadas com muitas emoções, com muitos sentimentos, né? E agora, nessa época de pandemia, a gente tem que cuidar muito para ficar com a elevação de pensamento. E uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, a parede fica impregnada com a energia dos nossos pensamentos. Então, se eu Tudo, fiquei né, por Lu? muito tempo vibrando num pensamento de tristeza, de inconformidade, vamos pegar a pandemia mesmo de exemplo, tá? Vibrando realmente assim, esse campo mais denso do medo, da insegurança, tudo isso que a gente está vibrando, se forma esse campo do nosso pensamento que atinge nós e fica impregnado nas nossas casas. E não só isso, né? A Sim. gente percebe que, né, o mesmo exemplo de não dormir bem. Às vezes é alguma coisa que está no ambiente, alguma linha, porque nós temos as linhas que cruzam o planeta, linhas Hartmann, linhas Curry, linhas Pierre. Então a gente tem várias linhas que cruzam o planeta e às vezes esse entrecruzamento de linhas está exatamente aonde? Aonde eu boto meu travesseiro para dormir. Então, Exatamente. e aí a casa já está impregnada e tem toda essa questão, barará, impacta na energia do ambiente, também Sim, afeta todo o meu campo. Tu me ouviu, Marcia? sim, Entrou uma sim, mensagem bem sim. agora, disse, eita, vai cortar meu áudio. E Não, aí, tá, quando tá a gente... perfeito. Ah, tá.
E aí eu lembrei de um exemplo bem prático agora, tá? Eu moro num condomínio e eu tava lá fazendo acompanhamento, porque daí também tem a radiestesia, tá, gente? Por isso que a gente falou, caixinha de Pandora, tem uma série de coisas. Mas eu tava lá fazendo, já vinha fazendo acompanhamento, tinha saído uma série diária de radiestesia para eu fazer. E aí eu tô lá fazendo radiestesia, daqui a pouco começou, porque isso a gente faz na geobiologia também, começou a dar desalinho externo no meu campo, externo, externo, externo. E aí eu fui um pouco mais a fundo para ver, era um desalinho ambiental, assim, externo de ambiente, né? Eu disse, ué, de ambiente? Minha filha estava mais agitada também. Eu disse assim, ué, o que está acontecendo? Eu comecei a conversar com a Márcia. Só que aí eu fui me dar em conta que eles começaram, a Corsã estava muito tempo para mexer num terreno, uma questão aqui, que mexe com o solo, com a terra dentro do condomínio. E no momento em que eles começaram como é que chama? Tirar essa terra, mexer, movimentar, porque eles Escavação. são... Hã? A escavação. Isso, escavação. Tava lembrando a palavra. Obrigada. Gratidão. Quando eles começaram a escavar, gente, movimenta a terra. O que está ali naquela terra? Eu não sei. E aí eu fui conversando assim, como quem não quer nada, com outras pessoas do condomínio, estava todo mundo agitado. Então imagina, porque deu a casualidade. Daí eu fui pegar a data que eles tinham começado a mexer. A data que eles tinham começado a mexer foi a data que começou a acontecer tudo isso. E aí eu fui lá no meu calendário, nas minhas anotações, porque a gente deixa anotação de tudo que a gente faz, né? Mas tanto na radiestesia quanto na geobologia, eu fui lá. Foi quando começou. Então, movimentou a energia da casa, movimentou a nossa energia, movimentou tudo. Aí, junto com isso, toda a questão emocional. Então, às vezes, são pequenas coisas, e aí a gente começa a perceber o ambiente e ver, ó, é importante fazer nesse momento. Porque, assim, se na geobiologia, se não, vamos pegar um exemplo, um recorte da geobiologia espiritual. Mas quando a gente faz, tem toda uma medição e tudo. Na pessoal já é uma quantidade de, sim, considerável. Quando a gente entra num ambiente, nossa, a pesquisa é gigante de um monte de coisas para se fazer. Tem uma Sim. série de energias que isso até fica para um outro momento, se vocês quiserem saber mais sobre isso. Tem uma série de coisas que a gente pode falar, que são as coisas que a gente verifica e atua limpando. Então, quando Sim. perceber que tem essa questão da casa, é quando também a gente está percebendo que ou as plantas, os animais começam a mudar, as pessoas também entram ali e começam a se sentir diferente. Se por muito tempo a gente ficou com as emoções, assim, já começar também a perceber que talvez ficou impregnada alguma coisa. Então, assim, tem né? Não sei se tem mais coisas que tu percebe, Márcia, também aí na tua casa e nos ambientes, né? Sim, sim, sim. Infiltrações, né? O campo Verdade. emocional da casa ou das pessoas não tão legal. Sabe aquele vazamento que a gente faz, né? O concerto, e dali 2, 3 meses de novo vazando no mesmo lugar. Aí você vai lá, faz de novo, daqui um pouco aparece um vazamento num outro local. Então, assim, rachaduras também são bem comuns, né? Os animaizinhos na casa são 10, né? Porque assim, é o termômetro perfeito. Quem tem cão, começa a latir Elétrica. num canto assim, sem parar. A elétrica, Márcia. Sim, sim. O cãozinho fica latindo num determinado cômodo da casa, do nada, assim. O gato, ele consegue fazer esse rastreio, essa limpeza de uma forma mais tranquila. O cachorro, ele já assimila no campo energético dele todo esse desequilíbrio e não consegue fazer essa transmutação como o gato, né? Então, mas são assim, a gente tem como perceber isso de uma forma muito clara, assim. A parte elétrica da casa também está muito ligado ao nosso mental, né? Ao mental das pessoas que estão ali. Então, daqui um pouco começa, você troca uma lâmpada, daqui um pouco a lâmpada queima, né? Daqui um pouco cai a chave central, daqui um pouco uma televisão estava lá muito bem funcionando, pá! Simplesmente do nada para de funcionar, né? O ventilador está funcionando, daqui um pouco, pá, para, entende?
Então, está muito relacionado com esse nosso fluxo mental, né? Como é que está essa nossa mente, os nossos pensamentos, e tudo influencia. Isso pode ser algo que aconteça de nós para com o ambiente, mas também do ambiente para com a gente, né? Porque esse ambiente também pode já estar adoecido, né? Quem não comprou um imóvel, né, aonde era o sonho da sua vida e começou, fez a sua mudança, começou a morar lá e, meu Deus, nunca mais. Tipo assim, isso é uma expressão das pessoas que nos procuram, né? Parece que depois que eu mudei para lá, nunca mais deu nada certo na minha vida. É. Então, assim, é já esse local, né, essa residência, já com esse ambiente adoecido, né, precisando dessa limpeza e desse reequilíbrio energético. Uh, ou pelo solo, que precisa realmente dessa correção, né, por estar numa linha aonde precisa trazer esse reequilíbrio, ou muitas vezes por pessoas e situações que ali passaram que trouxeram esse adoecimento. Então, as formas são diversas, né? As formas, na realidade, não importam, né? O que importa realmente é a gente perceber o que está acontecendo no campo, tanto nosso quanto da casa, e olhar para isso realmente com essa intenção de entender o que ali está acontecendo no sentido da cura, né? Não ficar ali puxando, querendo saber da onde, como, não, isso realmente não importa. É pensar que existe um campo energético que nos envolve, nos permeia em tempo integral, né? Tudo que a gente respira, o que a gente toca, o que a gente não toca, a pessoa pensou na gente lá do outro lado do mundo, a gente está aqui sentindo. Então, Sim. todas essas energias, elas estão o tempo todo como a Terra, fazendo esse movimento, né? E a gente olhar para isso, e não, nesse momento realmente eu acho que se requer algo que seja mais pontual, para olhar para isso, para essa necessidade que ou essa pessoa ou esse ambiente está necessitando nesse momento. Claro que não a geobiologia espiritual, no caso que é a ferramenta que nós estamos aqui falando, ela não exclui nenhum outro tipo de tratamento, se assim a pessoa escolher, né, e sentir que é necessário, é só um movimento, que como eu sempre brinco e digo, vocês vão ouvir dizer essa frase várias vezes, graças a Deus temos muitas formas, muitos profissionais, aonde cada um vai se adequar dentro daquela necessidade de cada um naquele momento. E a gente está sempre com esse olhar, assim, né? Muito mais do que entender o que está ali acontecendo, realmente olhar para o adoecimento desse espaço, desse ser, e poder trazer naquele momento a ferramenta que melhor estiver alinhada, né, com a necessidade naquele momento. E, de novo, a gente sabe qual ferramenta usar. Né? É só realmente a gente se conectar com o espaço, se conectar com a gente e fazer essa pergunta, porque a gente sempre faz, né? Às vezes a gente não ouve. Aí, como diz a Lu, daí alguém vai, te liga e diz assim, te vi naquela turma lá, ou te vi em tal situação. Não era eu. Pois é, mas eu acho que aquilo é a tua cara, né? Aquilo ali, eu acho que dá uma olhada lá, de repente, quando tiver uma próxima oportunidade, tu pode estar lá, porque eu acho que tem tudo a ver contigo. Então, a gente está sendo conduzido o tempo inteiro, né? De forma consciente ou inconsciente, o que é melhor para nós, para o nosso equilíbrio, nosso ser sempre vai nos conduzir. É, Além da geobiologia pessoal e ambiental, nós temos outras possibilidades também, né, Lu? sim, eu estava pensando justamente nisso, estava te ouvindo e pensando, né? A gente fala muito assim de limpeza ambiental e pessoal porque é o primeiro passo de tudo, né? Por exemplo, um exemplo, né?
A gente tem possibilidades de fazer limpeza energética para saúde, para um caso jurídico, por exemplo, um caso que esteja ali um pouco mais estagnado, carros, né? A gente tem a possibilidade de fazer para carros também, para como é que se tô esquecendo a expressão, mas para uma Enquanto tu relação. lembra, isso, enquanto tu lembra, eu vou falar para os animais, nós podemos fazer também. Para os animais, exatamente. Então, assim, a gente acaba. Eu vou pegar uma cola aqui que me veio aos olhos, tá? Sim, Mas essa questão, assim, não, minha cola tá, não veio a cola certa nos olhos. Mas, assim, aspectos financeiros, vamos lembrar que a gente acabou fazendo já há um tempo também. Então, achei a sim, cola, ó. Dificuldade afetiva, questões afetivas, questões de relacionamento, aspecto profissional, a gente pode fazer, aspectos financeiros. Então, assim, tem uma série de aspectos que a gente pode trabalhar a limpeza energética. Mas o que acontece nessa questão aí? Tudo começa com a pessoal e com o ambiental, porque às vezes eu tô lá, sim. tem um caso muito legal, agora eu vou puxar um caso. Tem um caso muito legal que eu não sabia que a pessoa estava com um processo jurídico trancado há muito tempo. E aí, como eu sabia de outras dificuldades, de outras situações que estavam acontecendo, eu sugeri que ela fizesse para ela e para o marido. Olha, tem né, esse tratamento, assim, assim, expliquei tudo direitinho. E ela disse, não, me deu um ok. Eles estavam com outra situação lá acontecendo. Fiz a geobiologia e acho que até foi um período que a gente tava de quarentena, a gente não tava nem se vendo ali, foi nesse período da pandemia agora, né? E aí eu fiz o processo para eles, dei autorização para uma pessoa. Gente, depois de um tempo, a gente conversando, ela me começou a me contar que um monte de coisa tinha mudado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ai, tu vê, eu quero agora que tu venha a gente vai conversar. E saiu, a gente conseguiu um dinheiro que tava. Daí ela me contou todo o processo, de que tava um processo na justiça, que fazia bastante tempo, que não tinha rolado, e que tinha saído dinheiro, eles tinham feito aquisição de um bem. E daí gostaria de, né, me convidou. Eu fiquei olhando e disse assim, caraca, isso estava estagnado no campo da pessoa, Sim, né? isso é muito legal, né, Lu? Isso é muito legal. E daí, assim, o que que vem, assim, às vezes daí a gente quando fala, né, eu vou então fazer, eu tenho um processo, eu vou fazer a geobiologia para o processo. Mas às vezes o processo está lá estagnado, não é só pelo processo em si, mas é o agente aqui, a pessoa que está envolvida nesse processo, que está com o campo obstruído, né, que está lá com todas as expectativas dela, enfim, com todo esse movimento de fluxo ali parado, e aí tu trabalha no campo da pessoa e lá o processo se resolve. A gente teve um outro caso assim também, de uma pessoa dessa a gente fez juntas, que ela estava com um processo há quase um ano trancado de aposentadoria. Sim, E a gente fez, no mês seguinte, o advogado entrou em contato com ela que tinha liberado. Te lembra desse exatamente. caso? Sim, Então, assim, e aí as pessoas vão dizer assim, nossa, então esse troço é mágico. Não é? aí essa lembrança, isso que tu falou foi o que me veio na cabeça nesse momento, no seguinte sentido, gente. Toda e qualquer ferramenta, processo, qualquer coisa, a gente precisa fazer sem expectativa. Sim, Porque esse caso da aposentadoria que saiu, a gente não fez um processo jurídico, a gente fez para a pessoa, porque ela estava passando por um processo de sim, saúde. E o nosso intuito era fazer a geobiologia de saúde dela depois. E aí nós, não, primeiro passo, vamos trabalhar então o teu campo.
ela conseguiu, depois de fazer a limpeza de campo, ela conseguiu ir no médico de novo, que ela não estava tendo dificuldade para consultar. Ela conseguiu ir no médico de novo, conseguiu ser atendida, conseguiram rastrear o que ela tinha de saúde e ainda teve essa questão financeira. Mas ela não sabia disso, não sabia de tudo, não estava com expectativa nenhuma nesse outro aspecto. O foco dela era a saúde. Então, isso é um segredo, porque uma coisa assim, então a Márcia e a Luciane estão vendendo mágica para nós, né? E vou fazer esse troço. Nós não temos controle sobre o que vai acontecer. Exatamente. O legal de tudo isso é a gente entender que tudo começa em nós. Se nós estamos bem, se o nosso campo está equilibrado ou minimamente equilibrado, nosso mental voltado para nós, para aquilo que é importante, para aquilo que é relevante para nós, vivendo a nossa verdade, vivendo dentro da nossa energia, dentro daquilo que é verdadeiro realmente para a gente, né? Estando, então, em equilíbrio com esses aspectos, as situações que nos envolvem no nosso dia a dia, elas vão ter os seus desafios, porque é nesses desafios que a gente cresce e a gente amadurece, mas a gente vai ter uma fluidez melhor para que isso aconteça de uma forma mais leve, né? Então, assim, qual é realmente a grande importância disso? É de nós sabermos que a gente vai sim fazer um processo de geobiologia, mas que o teminha de casa a gente vai precisar continuar fazendo. A gente vai precisar escolher, né? Precisar não, porque ninguém precisa nada, mas a gente vai escolher honrar esse campo que está ali agora alinhado e o mais próximo possível à nossa essência, porque a gente está o tempo todo interferindo nesse campo para o positivo ou para o negativo, né? Vale o mesmo para o reiki, né? Como a gente brinca, você faz o reiki aqui, tá, daí quantos dias eu vou ficar bem? A gente ouve isso com muita frequência, né? Quantos dias tu quer mesmo ficar bem? Porque isso não depende do reiki, isso só depende da gente. Como é que eu vou dizer, esse tempo perene é nós que vamos dar. Sim. Com a nossa energia, com o nosso campo, com as nossas intenções, entende? Isso vale o mesmo para gel. Aí eu lembrei de uma situação bem interessante que acontece no reiki, que acontece na geologia, acontece vários processos, né, Márcia? Que a gente ri bastante com a pessoa, geralmente quando a pessoa traz esse assunto. A pessoa estava lá, cheia de situação, e aí começa a fazer um processo. Aí ela vem na próxima sessão e a gente pergunta: como é que você está? Ai, não sei, tô estranho. Tô estranho, não. Olha, essa semana assim passou uma coisa, nananã, nananã, nananã. Aí começa, né? E aí a gente fica pensando, até aquilo que é ruim vira bengala, porque quando tira a bengala, a pessoa não sabe onde se segurar. Sim, e uma outra coisa muito interessante também é que às vezes vem uma queixa, né, Lu? Sei lá, não dormi à noite, né? Um exemplo. E algumas outras situações, mas o que levou a pessoa àquele nosso encontro realmente é a queixa principal, é não consigo dormir. Durmo 1, 2 horas por noite e não tem jeito, nem às vezes nem medicada consigo ter uma noite tranquila. Durmo algumas horas, mas é aquele sono o tempo todo sendo interrompido. E aí a pessoa, quando retorna para a gente pergunta como é que tá, né? E daí ela fala uma série de outras questões, mas nem toca no assunto do sono. E aí a gente pergunta, e o sono, como é que tá? Melhorou? E a pessoa para e olha e pensa, diz, nossa, sabe que eu tô dormindo melhor? Ou seja, a gente está tão sempre preocupado em olhar muitas vezes só dando foco só para o negativo ou para o desequilíbrio das nossas vidas, que a gente muitas vezes não consegue observar as pequenas mudanças e avanços que nós temos, né? E que são
e que geralmente vai ser esse impulso, esse degrau, para que a gente se impulsione para começar a olhar para todo esse nosso sistema e dizer, nossa, eu já estou conseguindo dar conta de algumas coisas, né? Eu já estou conseguindo olhar para isso, já estou conseguindo lidar com esse assunto de uma forma mais equilibrada. E isso tudo vem para a função do autoconhecimento, né, Lu? Sim. Não é só delegar a uma pessoa externa, limpar esse campo, né, resolver, alinhar aquele campo energético, e depois eu saio dali e continuo fazendo as coisas exatamente da mesma forma como eu sempre fiz, no piloto automático, que é muito normal, porque é uma energia densa, mas é a energia que a gente está habituado. E quando a Exatamente. gente passa por um processo de limpeza, seja ele qual for, a gente realmente fica como se desorientado muitas vezes, principalmente as pessoas que não têm como hábito esse acompanhamento, né, de uma terapia, seja ela qual for. Porque daí, à medida que você vai fazendo esse caminho, a gente vai aprendendo a se conhecer um pouco melhor. Então, tem certas situações que, quando elas começam a apontar, a gente já se dá conta, né? Sim. Mais rapidamente. E não vai nos isentar nunca, de forma nenhuma, desse cuidado, desse olhar, dessa vigilância, né? Com o meu campo, de poder olhar para aquilo, tipo assim, eu tenho uma plantação lá, sei lá, de rosas, né? E tá lá cheio de erva daninha na volta. Daí eu resolvo que, bah, minha rosa não dá mais rosa faz um tempão, né? Não cresce de tamanho. Enfim, o que está acontecendo? Ah, tá sujinho, né? Vou lá limpar. Aí faz a geobiologia, limpa aquele campo, tira todo aquele resíduo. Tá, mas daí não põe água, não põe um adubo, sabe? Não vê se tem muita sombra, muito sol. Então, todos esses outros cuidados é nosso, né? É realmente da gente poder olhar para esse sistema como ser humano ou para esse ambiente, casa ou escritório ou, enfim, a sua empresa Empresa. e ver quais as melhorias materiais que se requer ali também. O mesmo conosco, né? Então, Sim. tem que ser tudo muito casado, né? Tem que andar muito junto esses movimentos para que realmente a gente consiga fazer esses avanços de Sim. uma forma mais, digamos que apareça, né, de uma forma mais constante na vida da gente, porque é uma caminhada. Né? Não é simplesmente fui lá, fiz a geobiologia, pronto, todos os meus problemas estão Estão resolvidos. resolvidos e agora, né, Exatamente. vamos lá para o mundo fazer, desequilibrar, enfim, e olhar para as questões com o mesmo olhar que aqui eu estava antes de fazer esse movimento. Então, o Exatamente. convite é para que a gente olhe para tudo isso com autorresponsabilidade e que faça o que cabe a cada um fazer. Aquilo que é importante para mim, porque o que é Sim. importante para a Márcia talvez não Sim. seja importante para a Lu, É. né? E algumas coisas assim legais que a gente pode fazer. Vamos supor que alguém diga assim, tá, Márcia, Lu, não, nesse momento, o que eu posso fazer para já ir ajudando? Né? A gente Sim, sempre fala, turmalina negra, existe assim, já entrei direto no cristal, mas, por exemplo, a gente pode ter cristais, a gente pode ter orgonites em casa. Para quem não sim, conhece, o orgonite ele tem um campo de atuação grande, porque eles fazem uma mescla de metais com cristais, com geometria sagrada, em alguns casos. Então, ele fica como, dependendo do tamanho, é o campo que ele vai atuar, né, Márcia? Geralmente, casas que sim, têm ambientes, né, empresas que têm muitos eletroeletrônicos, isso interfere na energia sim. do ambiente, tá? Mesmo sendo Uhum, necessário, ele interfere. E isso às vezes acontece de desenvolver, de adoecer o ambiente e automaticamente as pessoas. Então, como que equilibra isso? O orgonite é uma excelente opção. Orgonite, cristais, sim, mantras, né? Porque quando a sim, gente fala em fazer a nossa parte, é isso, é manter a harmonia.
Independente se você fez ou não fez um procedimento de limpeza, se você fez o procedimento de limpeza, mais ainda fazer a sua parte, que é isso que a Márcia está falando. Sim. Ah, não consegui fazer ainda um procedimento de limpeza. O que, que eu posso fazer para já ir me harmonizando? Né? Vocês podem ver que a gente está sempre, eu, a Márcia, a gente está sempre de cristal, com cristais no corpo, a gente está sempre com mantras. Então, assim, o mantra Om é um mantra muito bom para ir limpando os ambientes, né, Márcia? Para harmonizar, não vou nem Sim. falar em limpar, mas harmonizar um ambiente. O mantra de Ganesha. Então, a Márcia sempre me disse assim, Lu, não precisa nem ficar muito alto, deixa só ali tocando bem levinho. Só no Nossa, ambiente. só o Uhum. ambiente. O Kodosh, Kadosh, Adonai Tsabayô. Gente, teve uma época, a minha filha, todo mundo que me ouve falar, eu sempre vou para minha filha, né? Eu sou apaixonada por ela, não poderia ser diferente, mas ela é uma criança muito sensível. E aí, na época, a gente tratando com uma série de coisas, a Márcia, e ela bebê, tô falando disso bebezinha, tá? Agora grande também, ela já tá acostumada. Mas a Márcia me disse assim, me mandou esse mantra. Nossa, era um mantra que fazia a Melissa dormir. Porque imagina uma criança sensível, num corpinho pequeno, não sabendo o que está acontecendo no externo, ela está vendo coisas que a mãe não faz ideia do que está acontecendo. Então, além da terapia floral que eu faço nela desde muito pequenininha, além da terapia floral com as meninas, ainda a Márcia fazia aplicação de reiki, isso é comum também, sou reikiana, né, gente? Aplicando reiki na nenê. Mas além disso, ainda mantra, cristal. A gente fala, né, de fazer incensos, faz uma limpeza com incenso. Porque, na verdade, não é o incenso em si apenas, não é só aquele elemento, é a Sim. intenção que você vai É a colocar. conexão, né? É a A conexão. conexão. Então, assim, então tá, vou comprar um monte de pedra ali, a Lu disse que pode botar pedra, vou comprar um monte de ametista, turmalina, vou largar por toda a minha casa. E eu não me conecto com aquilo, vai virar uma pedreira e vai seguir Sim, mais ou menos ainda. Melhora um pouco porque sim. a frequência do cristal é alta. Mas não Sim, vai o fazer cristal milagre, né? ele vai fazer a parte dele, mas se não há essa conexão, não há interação, E sabe o que, que né? Então, eu achei bem interessante? Que uma das coisas que. Porque assim, ó, para quem não sabe, quando começa encanamento, água, é as emoções que a gente tem que dar uma olhada. Como é que estão as emoções das pessoas que moram nesses ambientes? Isso eu entendo bem. E o que já estourou de coisa na minha mão, né? A gente está quase estourando o tempo, tomara que não me derrube no meio da fala. Mas, assim, uma das vezes a Márcia presenciou. Eu fiquei tão agitada que eu fui tocar na torneira, a torneira estourou na minha mão. Eu estava tão agitada com as emoções, não tocou num assunto assim que espinhoso, a torneira estourou na minha mão e a Márcia é testemunha para foi não dizer bem mentira. legal, gente. A torneira virou um chafariz, assim, foi tão lindo, gente. O ser humano é capaz de coisas assim extraordinárias. Mas para vocês terem uma ideia, quando eu instalei, eu ganhei, né, uma fonte com cristais e tudo. Quando eu coloquei a fonte, parece que harmonizou uma boa parte da casa. E aí a fonte fica ligada, se eu estou em casa, a fonte fica ligada direta. Então, os cristais, a fonte, eu vou lá. Para quem não sabe, nós trabalhamos com outros sistemas de reiki, né? Agora eu vou entrar no reiki um pouquinho, mas a gente trabalha com reiki xamânico, com reiki também, com Mahio reiki. A gente trabalha com o reiki da magia cigana. Então, assim, eu gosto muito do meu maracá, né? Então, de vez em quando eu vou ali e saio pela casa com meu maracá, conectando, fazendo meu mantra, conversando. Então, assim, são elementos simples, gente. São coisas Sim, simples. Então, que a gente pode já, sim, ir trabalhando. Não precisa comprar um maracá se você não gosta disso, não é essa a questão. Mas o que, sim, que te conecta? Gosta de exatamente. mantra? Coloca, tem relatos lindos de transformações na vida das pessoas a partir do momento em que elas começaram a deixar o mantra, né, rodando baixinho, se permitindo interagir com aquilo. Existem relatos lindos de transformações. Não foi rápido? Não. Foi um processo ao longo de determinado tempo, mas ajuda. Então, assim, observem esses mantras. Não é qualquer mantra também, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de procurar, mas assim, não sei, fiquei na dúvida do mantra, coloca uma música de mar. Não tá legal, não tá dormindo bem?
Vai lá no YouTube, procura, tem aquelas playlists longas, assim, né, para dormir com música Sim, de som de mar. Som de mar ajuda a limpar a frequência energética também. com certeza. Márcia, Bom, mais Lu, alguma dica? acho que nós vamos ter que encerrar antes que a gente caia. A gente caia, exatamente, porque tá quase Isso. caindo. Daqui a pouco vai começar. Eu não sei também, né? A gente tá na. Sabe que a última vez que a gente fez uma live ainda tava? Esses dias eu vi uma live de 1h30 com algumas pessoas. Eu não sei se eles Sim, liberaram para 1h30 para todo mundo, se são só algumas pessoas, mas eu me lembro que quando a gente fazia isso, a gente estava no meio da fala e pá, acabava a live. Parecia exatamente. assim que Então, eu imagino sem gravar. antes que acabe, vamos então encerrar, então, né? Gente, Sim, foi um prazer estar aqui, então, falando um pouquinho sobre essa ferramenta. A gente vai ter outros momentos, com certeza. E lembrando, então, que vai para o espaço, depois para o canal do espaço do Insta, né? Espaço Terapêutico Lótus Violeta. E convidando vocês, porque nós estamos aí com um projeto Sementes do Bem, todas as quartas-feiras, às 17 horas. Estamos falando sobre os 7 pecados capitais. Tá bem legal. E já tem visitem uns lá vídeos também. Isso, Espaço Terapêutico Lótus Violeta. Inscrevam-se lá, coloque lá no o YouTube. sininho. No YouTube. Isso, isso, do YouTube. Coloca lá o sininho, né? E segue a gente no Insta, no YouTube, no Facebook. E a gente está aqui à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, a gente possa caminhar junto esse caminho aí com mais facilidade, com mais leveza. Com certeza. Lu, Gratidão, gratidão, Márcia, gratidão quem esteve com a gente ao vivo, gratidão quem vai assistir depois. A nossa intenção realmente foi abordar com muita leveza nesse assunto. Se vocês tiverem sim, dúvidas, quiserem fazer contribuições, daqui a pouco tem alguma fala que vocês, não, mas olha só, eu sei diferente. Nós, de verdade, estamos dispostas à disposição de fazer essa troca, de contribuir. Se precisar também de algum help, chama, né? Então, assim, estamos aí. Gratidão exatamente. e até o nosso próximo encontro, Márcia, por essa parceria. Sim, Gratidão sempre. Um sempre. beijo. Beijo, pessoal. Bom fim de. Bom fim de. Agora vamos descobrir onde é que sai. Ai, ai, deixa eu ver aqui. Vamos encerrar.